Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje vamos falar sobre os caminhões rodoferroviários, que como vocês podem ver, andam em trilhos. Ficou curioso para saber como eles funcionam? Então fica com a gente nesse vídeo, que está bem legal. Mas antes, gostaria de pedir a você, apaixonado por estrada, que se inscreva no canal, deixe seu joinha e clique no sininho, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Agora sim, sem mais enrolação, vamos ao nosso vídeo. Todos nós já estamos cansados de saber que os caminhões são veículos muito versáteis, que podem ser utilizados de várias maneiras para vários tipos de aplicações. Mas você já tinha ouvido falar dos rodoferroviários? Se já, deixa nos comentários aí pra gente saber. Mas caso você nunca tenha ouvido falar, os veículos rodoferroviários surgiram como uma solução prática para facilitar o trabalho nas ferrovias. Desde os primeiros tempos das estradas de ferro, já existiam meios de transporte específicos para percorrer os trilhos e realizar inspeções ou manutenções. Antes da invenção dos automóveis, esses veículos eram simples e movidos manualmente ou por outros mecanismos básicos. A partir das décadas de 20 e 30, com a evolução dos motores e da tecnologia automotiva, começaram a surgir adaptações que permitiam que veículos comuns, como caminhões, jipes e picapes, também rodassem nos trilhos. Para isso, foram desenvolvidos sistemas que permitiam a instalação de rodas ferroviárias nesses veículos, tornando-os capazes de circular tanto em estradas quanto em linhas férreas. Um exemplo interessante desse avanço foi a ambulância ferroviária da década de 60, que foi projetada para atender emergências ao longo das ferrovias. Para darmos exemplos de veículos que operam nessa condição, temos picapes para construção e inspeção. As picapes rodoferroviárias são muito usadas na construção e manutenção das ferrovias. Elas servem para transportar equipes de trabalho, ferramentas e equipamentos para diferentes trechos da linha férrea. Além de serem práticas, essas picapes permitem deslocamentos rápidos, tanto em estradas comuns quanto sobre os trilhos, facilitando o acesso a áreas de difícil alcance. Outro modelo são os rebocadores, que são veículos responsáveis por ajudar na movimentação de trens e vagões nos pátios ferroviários. Eles auxiliam na organização e formação das composições ferroviárias, garantindo que os vagões sejam posicionados corretamente para embarque e desembarque de cargas. Alguns rebocadores são projetados especialmente para essa função, enquanto outros são tratores convencionais, adaptados para rodar nos trilhos. Existem também os veículos de inspeção e manutenção. Esses veículos são fundamentais para manter a segurança e o bom funcionamento das ferrovias. Há diferentes tipos, cada um com uma função específica. Inspeção de pontes. Utilizam guindastes hidráulicos e contrapesos para facilitar o acesso às estruturas e avaliar possíveis desgastes ou danos. Inspeção de túneis. Contam com plataformas elevatórias que permitem a verificação das paredes e do teto dos túneis, garantindo que estejam em boas condições. Inspeção e manutenção de linha aérea. Usados em metrôs e trens elétricos, esses veículos possuem plataformas elevatórias e equipamentos especializados para ajustar e reparar os cabos elétricos que alimentam os trens. Limpeza dos trilhos. Mini escavadeiras e caminhões especiais ajudam na remoção de resíduos e materiais pesados que possam se acumular nas vias férreas, evitando obstruções. Caminhões de bombeiros ferroviários. Equipados com sistemas de combate a incêndios, esses caminhões são preparados para atuar em emergências dentro das ferrovias, garantindo segurança para passageiros e cargas. Mas agora que citamos suas aplicações, como esses modelos funcionam? Bom, quando em modo rodoviário, utilizam seus pneus convencionais para locomoção. Ao acessar os trilhos, as rodas ferroviárias são baixadas e posicionadas para guiar o veículo, enquanto os pneus podem continuar fornecendo tração direta ou, em alguns casos, transferir o movimento para as rodas metálicas por meio de um sistema intermediário. A direção, quando em modo ferroviário, é totalmente controlada pelos trilhos, com as rodas de borracha sendo suspensas e travadas para evitar interferências. Como esses veículos muitas vezes precisam se deslocar em marcha ré, são equipados com câmeras e monitores especiais para auxiliar na condução. Aqui no Brasil, nós temos uma das principais empresas do setor. A Tectran, do Grupo Avibras, foi uma das principais nesse setor. Desde a década de 80, a empresa investiu em soluções inovadoras para o transporte sobre trilhos, criando veículos adaptáveis, tanto para rodovias quanto para ferrovias. E falando em histórias inusitadas de rodoferroviários aqui no Brasil, nós temos a história de um ônibus, que tinha um dos projetos mais ambiciosos que eu já vi, mas que acabou fracassando. Plano tão inusitado que, em todo o mundo,
foi replicado novamente apenas em 2021, 27 anos depois do original, no Japão, com o veículo DMV. Em 1994, a cidade de União da Vitória, no Paraná, com o objetivo de resolver um problema local, que era interligar o seu município com o de Porto União, em Santa Catarina, que tinha uma linha de trem pouco utilizada que ligava as duas cidades, foi lançado o BizBus, primeiro ônibus rodoferroviário em uso urbano produzido no Brasil. E sua inovação foi tão interessante e promissora que foi produzida até mesmo uma matéria no Jornal Nacional, lançado no horário nobre da TV brasileira. A cidade de União da Vitória, na divisa do Paraná com Santa Catarina, resolve um problema de transporte urbano colocando ônibus na linha do trem. Seu sistema funcionava da seguinte forma: quando entrava nos trilhos, o sistema hidráulico suspende o ônibus para que os pneus não encostassem no chão e quando volta às ruas, o processo é revertido. Tudo isso em menos de 20 segundos. Todo esse sistema era operado pela Autoviação União. O veículo, que tinha a capacidade de transportar 29 pessoas sentadas e 44 em pé, conseguia andar por 50 km nos trilhos e até 80 km no asfalto. Seu plano inicialmente foi interessante, inclusive gerando interesse em mais de 30 cidades brasileiras em também criar seu ônibus rodoferroviário. Infelizmente, nenhum desses planos foi para frente. Outra infelicidade ocorrida foi o fato da empresa União ter falido e por este acontecimento, o projeto posteriormente abandonado. O BizBus foi leiloado por uma empresa anônima, cujo único objetivo com o veículo era a retirada das peças. E assim foi feito uma inovação totalmente brasileira, com potencial de economizar o transporte público mundial. Foi simplesmente desmanchado e sucateado. Veja só se pode. Uma pena, né? E aí, o que você achou dessas curiosidades sobre os veículos rodoferroviários? Não se esqueça de deixar o seu comentário abaixo, contando o que mais te interessou ou se você tem alguma dúvida sobre o tema. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora e ficar por dentro de mais conteúdos incríveis como esse. Ah, e não deixe de conferir nossas playlists, com vídeos sobre vários temas interessantes, para continuar aprendendo e se divertindo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.